Por que fazer só orçamento de uma obra não garante o custo daquela obra? Será que vocês sabem o porquê? O que a gente pode fazer para garantir o custo de uma obra e até mesmo como tirar a oportunidade disso? Bom, fica aqui comigo que eu vou explicar tudo neste vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um programa aqui do Viver de Engenharia. E hoje eu trouxe este tema aqui, né, para a gente estar abordando, porque algumas pessoas têm uma visão equivocada sobre o orçamento de obras, né? Quando a gente fala em orçamento, muitas pessoas pensam em um número, né? Ah, é um valor. Gente, se você pensa que o orçamento de obras é apenas um número, você está totalmente equivocado e eu te convido a conhecer um pouquinho mais desta área. Então já começa por aqui, porque um orçamento de obras não é um número, né? Eu gosto de falar, orçamento de obras não é um número e planejamento não é um prazo. Tem todo um desenvolvimento por trás que você tira vários benefícios. Isso só representa o macro, mas por trás deste macro tem muitos estudos que podem ser ali beneficiados, né? Beneficiar a empresa ou a construtora, enfim, com esse tipo de serviço. Mas eu quero falar aqui que o orçamento de obras não garante o custo de uma obra. E por que eu falo isso? Porque já tive contato com diversos construtores, incorporadores, engenheiros, e a maioria acha que fazer um orçamento de obras vai resolver ali todo o problema, né, referente a custos daquela obra. Isso acontece por quê? Porque já desde o início, né, quando se cria uma percepção de projeto, um produto, né, para serem lançado no mercado, já se faz um estudo preliminar realmente de quanto que vai custar aproximadamente e tudo mais para ter o retorno financeiro daquele empreendimento. Só que, quando a gente chega e tem todos os projetos, por mais que a gente faça o levantamento, faça as cotações, né, faz todo esse planejamento de custos já com todos os projetos executivos, a gente tem um orçamento mais assertivo da obra. E por ser o orçamento mais assertivo, mais refinado, que tem a menor margem de erro, as pessoas acham que pronto, agora resolveu o meu problema. Eu sei que é isso daqui que vai custar e que esse é o orçamento executivo da obra. Só que não é bem assim, gente, né? O orçamento, ele não garante o custo de uma obra. Não garante. E eu vou explicar aqui para vocês o porquê, né? Antes de eu falar, eu só quero deixar uma frase aqui que é para gravar realmente, né, na cabeça de vocês, que é o quê? Gente, os custos, eles são previsíveis, mas eles não são absolutos, né? Então, os custos são previsíveis, mas não são absolutos. Porque quando a gente faz um orçamento, a gente tem uma responsabilidade, a gente acaba transcrevendo, digamos assim, todas as informações do projeto, de mercado, e olha, esse daqui é a meta para a gente estar construindo essa edificação, esse empreendimento, essa residência. Mas quando a gente entrega isso, né, para o nosso cliente, ou até mesmo quando a gente faz isso dentro de uma empresa, acontecem diversas variáveis durante a execução de uma obra. Então, quando a gente tem um orçamento, é muito bom, mas isso não garante. Por quê? Porque quando vai se executar de fato a obra, durante o período de execução, acontece diversas, como é que eu posso dizer, o orçamento sofre diversos impactos, né, referente às variáveis que tem no momento ali de execução da obra. Por exemplo, pode ter falha em projeto, então isso eu já vi acontecer muito. Uma das coisas que, por exemplo, acaba acontecendo é que a gente acaba contabilizando o que está em projeto, tem uma certa revisão, a gente faz um orçamento daquilo, e durante a execução teve alguma alteração, alguma nova perspectiva que mudou uma metodologia construtiva, às vezes não é mais aquele projeto e isso acaba impactando, né, no nosso orçamento, porque mudou a metodologia, muda o custo, enfim. Então, tem alterações de projetos, muitas vezes falhas por parte de projeto também, por falta de informações. Tem também a falha na gestão. Então, durante a execução, gente, o que pode acontecer? A gente faz um mundo ideal quando a gente faz um orçamento, né, e faz um planejamento.
a gente faz o mundo ideal daquela obra, como que vai acontecer as coisas, a gente acaba considerando alguns imprevistos, perdas, né, questão de reajuste que tem no mercado, de preço, a gente tem algumas metodologias que a gente acaba utilizando para poder controlar isso ao longo do tempo durante a execução de uma obra. Mas acontece que a gente faz um planejamento ideal. Então, muitas vezes, por exemplo, que a gente acaba vendo, olha, conversa, né, até com os próprios empreiteiros, vamos supor aqui um serviço de terraplanagem, a gente acaba colocando lá, poxa, 3 meses para fazer essa movimentação de terra e tudo mais. E o que acontece muitas vezes é que de 3 se estendeu para 6 meses. E a gente sabe que todas as atividades que estão no caminho crítico acabam atrasando o período total para executar aquela obra. E quando a gente aumenta o prazo de execução de uma obra, a gente está aumentando o custo dela, porque isso já vem aí, no caso, quando a gente acaba separando em orçamento os custos diretos e indiretos. E os custos indiretos está ligado ao tempo. Então, tudo que se estender a mais, se tiver mais meses de execução, a gente sabe que que a obra estará gastando mais que o previsto. Um exemplo aqui para ficar claro para vocês: equipe administrativa. Então, por mais que a gente tenha uma equipe em campo, se a obra for mais 5 meses, 6 meses do que o previsto, acontece que eu tenho que manter aquela equipe naquela obra ainda como custo daquela obra. Então, isso acaba acontecendo muito. E isso acaba influenciando na parte da gestão. Então, por isso que os gestores de obras, né, têm que estar controlando isso, questão de tempo, questão de qualidade, enfim, para que não se saia do esperado, porque saiu do esperado vai impactar, no caso, no custo. Então, não tem como a gente ter controle disso lá durante a execução. Não somente isso, né, mas já também aconteceu, a gente tem vários casos aqui, né? Mas só para vocês entenderem. E vocês vão ver como tirar a oportunidade disso, tá? Mas só para vocês entenderem, questão de mão de obra também acaba impactando muito. Por quê? Porque a mão de obra, se ela não for bem treinada, se ela não for qualificada, isso pode te dar um atraso nas atividades e não somente isso. Muitas vezes não se procede da maneira correta a atividade em canteiro ou até mesmo tem muito desperdício de material. Então, são custos que vão incorrendo e que, se, né, quem estiver controlando isso, estar em obra e não ter controle sobre isso, vai se sair mais do que o esperado. E isso já aconteceu em várias obras que eu já fiz acompanhamento, que é justamente não ter essa mão de obra realmente treinada e qualificada. E isso vai interferir no custo. Um exemplo disso: se uma laje é feita, por exemplo, com 1 ou 2 centímetros a mais, ou teve, enfim, por causa da forma, foi se concretado um pouco a mais. Vamos falar assim para ficar mais claro para vocês. O que acontece? Esse pouquinho a mais do concreto, enfim, vai me dar um custo extra que não está previsto no nosso orçamento. No nosso orçamento, a gente já considera um percentual de perda, mas é um percentual de perda sendo que a atividade foi executada ali realmente como esperado, né? Então, a gente acaba considerando um percentual de perda, mas quando se executa, por exemplo, 1 centímetro a mais de concreto, gente, 1 centímetro é praticamente nada vendo assim, mas em uma grande metragem quadrada, por exemplo, de laje, é um desperdício que eu estou tendo de concreto. E vocês sabem aí que o concreto está num dos principais insumos, né, de obra, porque está ali num dos materiais mais caros que a gente tem realmente para se executar um empreendimento, né? Sempre está ali na curva A. Então, são coisas que vão interferindo no custo de uma obra. Então, assim, não somente isso, mas também tem a questão da inflação no mercado, então tem essa questão de reajuste, a gente faz algumas coisas para tentar controlar isso, mas não tem como a gente prever, né? Um exemplo aqui prático, né? E claro, é a pandemia. Como iríamos prever que, né, ia ter uma pandemia e que a gente iria passar por tudo isso, né, que a gente acabou passando na construção civil? Então não tem como a gente prever, mas a gente utiliza de alguns artifícios ainda para tentar controlar isso.
Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês? Que todas essas situações vão impactando no custo da obra. Então, eu quero tirar aqui esse fardo, né, das costas aqui dos engenheiros civis de custos ou até mesmo dos orçamentistas, que se um custo de uma obra realmente não foi como esperado, não quer dizer que exclusivamente isso seja culpa desse profissional que fez esse estudo, porque tem diversas variáveis que vão impactar durante o andamento da obra. Então, vocês entendem que a gente tem uma certa responsabilidade, mas a partir de um momento, essas variáveis vai acontecer a todo instante na obra. E o orçamento, como que acontece, né, durante a execução de uma obra? A gente tem um orçamento, mas nem todas as atividades acabam se saindo no custo esperado. Então, a gente tem atividades que vão custar mais caro, tem outras atividades que vão conseguir uma economia, vai custar mais barato. E o orçamento vai oscilando, né, durante a execução, entre altos e baixos, entre boas negociações, más negociações, reajuste de mercado, essa questão que eu falei aqui de treinamento de mão de obra, que impacta a questão de gestão, mau tempo, né? Eu falei aqui, por exemplo, da terraplanagem, mas se tivesse um momento de chuva muito intenso, são coisas que não consegue, não tem como a gente controlar isso de fato, mas que vão impactar no custo de uma obra. Então, quando a gente faz um orçamento, gente, no caso, o orçamento, ele não garante o custo daquela obra, mas a gente chega muito próximo. A gente chega ali numa margem de até 5% de desvio quando um orçamento é bem elaborado, né? E aí eu falo para vocês que isso é uma oportunidade. E vocês vão falar assim, meu Deus, mas por que é uma oportunidade, né? Porque fazer um orçamento não garante o custo de uma obra, por que isso é uma oportunidade? E eu falo aqui por duas coisas. Então, assim, primeiro, precisa ter um orçamento para servir como um balizador. Então, isso é muito importante, né? Para vocês entenderem, tem muitas construtoras, incorporadores, construtores, engenheiros que acabam construindo, enfim, que não se sabe exatamente o que está gastando. Simplesmente vai comprando o que precisa comprar, vai comprando, o empreiteiro pede, compra, vai pagando, enfim. Então, assim, não se tem um controle. Basicamente, o dinheiro está indo ali a todo instante. Mas a oportunidade disso é que o orçamento, gente, serve como um balizador. Então, isso é muito importante para todas as empresas da construção civil para saber se realmente está indo conforme o esperado ou não, né? Então precisa ter algo para comparar. E o orçamento é essa linha de referência que a gente tem, né, na questão de custos. Então você consegue, no caso, estar comparando. Porque imagina só, se eu não tivesse um balizador, se eu não tivesse um orçamento de obras, o que acontece, né? Como é que eu vou saber se uma alvenaria está custando caro ou se está barato, né? Como é que eu vou saber? Ah, minha alvenaria, poxa, isso acontece muito. Ah, não, minha obra está indo super bem, está dentro do custo, está indo conforme o esperado. E aí se pergunta, comparado com o quê? Com o que você estava prevendo assim, né, sem contabilizar realmente? Então, esse comparado com o que seria aí o orçamento. Então, por isso que é uma oportunidade, porque o orçamento precisa ter o orçamento para fazer controle. E para fazer controle é a segunda oportunidade que eu falo aqui para vocês, né? Porque, gente, não adianta fazer um orçamento, vocês terem um orçamento meta para ser executado pela obra, um orçamento bem feito. Não adianta nada ter um orçamento se você não utilizar ele durante a execução e fazer esse comparativo, né? Ter esse balizador ali. Então, como é que eu vou saber se eu estou gastando a mais ou gastando a menos? Beleza, preciso ter o orçamento, mas não somente isso, você precisa fazer o controle de todas as informações da obra. Então, a gente precisa fazer esse controle de se realmente está indo dentro do esperado ou não.
E por que isso é uma oportunidade? Então, agora eu vou chegar no ponto aqui para vocês. Isso daqui é uma oportunidade por quê? Eu pergunto aqui, qual é a pessoa mais indicada para fazer este tipo de controle do orçamento, né, do planejamento, ver se está indo dentro do esperado ou não, né, para avaliar o índice de desempenho de custo, índice de desempenho de prazo, qual é a pessoa mais indicada? E aí eu falo que a pessoa mais indicada para fazer este tipo de serviço é quem fez o orçamento. Esta é a pessoa mais indicada. Por quê? Porque na obra, gente, tem um engenheiro de obras. Vocês podem perguntar, mas o engenheiro de obras já não faz isso? Olha, o engenheiro de obras, ele tem que acabar unindo todas as informações, né, referente a contrato, questão de mão de obra, gerenciar a equipe, qualidade, orçamento, planejamento, enfim, tem que reunir todas essas informações para extrair o melhor daquilo e entregar, chegar no objetivo final, que é o sucesso daquela obra, né, dentro de todos os parâmetros ali que realmente são colocados, né, para aquele projeto, aquelas premissas, certo? Mas é muita coisa para se analisar, parar e realmente ver, discutir. Então, assim, existem engenheiros que são mais maduros referente a isso e dão mais certa atenção. Isso também depende de porte de obra, tamanho de equipe, isso interfere. Mas eu quero dizer que aqui é uma oportunidade porque a pessoa mais indicada para fazer isso é quem fez o orçamento. Porque o que acontece muitas vezes é que os orçamentos vão para a obra, então é feito o orçamento executivo para a obra, vão para a obra, e sabe aonde que esse orçamento está? Dentro da gaveta. Não se utiliza o orçamento. E aí, adianta? Não, não adianta. Né? Então, assim, a pessoa mais indicada para fazer essa parte de controle é quem fez o orçamento. Porque é essa pessoa que vai saber exatamente o que comparar com o orçamento. Porque muitas vezes, quando é feito um orçamento, a gente percebe muito isso de obra, enfim, é que acaba se apropriando as coisas em lugares errados, não está comparando banana com banana, acaba comparando banana com maçã, porque as informações não estão coerentes, sendo comparadas coerentemente com o que está em orçamento. E aí fica gerando falsos desvios ou falsas despesas e que realmente não é aquilo. E o engenheiro civil de custos ou um orçamentista sabe exatamente tudo que tem em um orçamento, sabe todas as etapas que tem em um orçamento, sabe tudo onde que foi contemplado. E o que acontece é que muitas vezes, quando pegam um orçamento, outras pessoas, né, que não é ligada a isso, acaba que não sabe utilizar aquilo ou não sabe comparar, não sabe em qual etapa apropriar com qual etapa, porque uma coisa é você ter uma referência e outra é você ter um mundo de coisas acontecendo e juntar essas informações, linkar para que tirem, no caso, ali planos de ações. Poxa, essa atividade aqui, ela está custando mais do que o esperado. Por quê? Então, é aí que a gente para e analisa. Poxa, foi a execução que foi errada? Foi a mão de obra que está gastando mais material que o esperado? Foi uma falha no projeto? Foi uma falha, até mesmo às vezes, de levantamento? Então, o que, que foi? Tem que diagnosticar isso para ter um plano de ação, para se aplicar nas próximas atividades que serão executadas e para já se atentar naquilo. Tem como corrigir? Corrige. Né? Então, justamente porque você vai estar diminuindo este custo extra que saiu fora do esperado. Ou até mesmo, está economizando? Tá, por que está economizando? Né? Então, quando a gente fala assim, a etapa tal está economizando, a gente fica, poxa, que bom, né? Está economizando. Mas sempre é necessário avaliar se realmente está economizando. Será que você não está tendo, por exemplo, uma falsa visão, tendo uma falsa conclusão, esperando que realmente está economizando e não está? Né? Então, acaba acontecendo, porque as pessoas não têm esse conhecimento
de como controlar, qual metodologia utilizar, né? Nessa área de controle de custos, existem algumas metodologias, eu acabo reforçando aqui, pela metodologia de valor agregado, a gente consegue já tirar diversas informações que são importantes para quem está construindo, até mesmo para o dono da empresa, o dono da construtora, porque são coisas que vão impactar ali no custo daquela obra. Então precisa saber, está dentro do esperado? Não está. E é uma oportunidade porque o engenheiro civil de custos ou até mesmo o orçamentista pode fazer o controle e apresentar esse controle como uma nova prestação de serviço. Então, olha só onde que eu quis chegar aqui, mas eu quis explicar tudo realmente para vocês como que funciona, enfim, o porquê da importância e tudo mais, né? Que muitas vezes o pessoal pode achar que o pessoal de obra é o mais indicado para fazer esse controle. E eu discordo, não é o pessoal de obra, porque quem fez o orçamento sabe realmente o que foi considerado do início ao fim. Então, essa pessoa é mais indicada do que repassar para uma outra pessoa que não tem esse conhecimento, que não sabe exatamente o que foi contemplado ou o que não foi. E aí eu falo para vocês que você pode oferecer o controle de custos como uma nova prestação de serviço. Então, você não precisa simplesmente fazer o orçamento, mas se você quiser ter um pouco mais dessa convivência com a obra durante a execução, você pode oferecer essa frente dentro da engenharia civil de custos, que é fazer todo esse controle, que é reunir realmente todas essas informações. Né? Então, quando a gente faz, por exemplo, uma apresentação da empresa, né, ou da sua prestação de serviço e tudo mais, eu vou dar uma dica aqui para vocês, né, que sempre quando vocês forem apresentar uma proposta, vocês sempre no início já deixa claro, olha, a gente atua com isso, isso, isso e isso, mas hoje a gente está, no caso, apresentando a proposta aqui nesse foco aqui. Então, isso é importante. Por quê? Porque eu já fiz isso e teve cliente que falou assim: ah, Marielle, eu me lembro lá que você tinha me mostrado que você também atua com isso, estou precisando aqui para essa obra, será que você pode fazer uma proposta para mim? Então, olha só, né, o cliente viu aquilo e já sabia que eu trabalhava com aquilo. Então, quando a gente deixa claro essas informações com o que você atua também, serve de gancho, né? E o controle de custos vem aí, né, posteriormente ao orçamento. Então, quando você apresenta um orçamento, você já pode apresentar também a prestação de serviço de controle de custos, né? E assim, eu tenho alguns alunos que já apresenta também esse pacote, já foram contratados com esse pacote também, de fazer não somente o orçamento, mas também essa parte de controle. E tiram aí, né, seus mais de R$ 6.000 por mês. Então, quem acaba entendendo como funciona o mercado, que realmente é uma dor, que às vezes não adianta apenas ter um orçamento, se precisa controlar para que realmente seja efetivo, que, né, tenha as verificações, gente, isso daqui é muito importante, tem o seu valor. Então, quem faz o orçamento já pode também apresentar essa proposta de controle de custos ali, né? De controle de obra durante a execução e trazer essas informações. E isso é bacana por quê? Porque gera inúmeras decisões, né, de melhoria dentro de uma empresa ou dentro de uma obra. Por exemplo, vamos supor aqui que tal atividade não foi concluída, né? Você foi fazer a análise lá de custo, viu que, poxa, já era para ter sido executado, não se executou, está tendo aqui uma divergência, né, de período de execução, não foi executado por algum motivo. E aí você vai realmente, né, procurar o que aconteceu, e aí você descobre que naquele dia ou naquela semana faltou material para execução daquela atividade. Então, isso daqui é só um exemplo. Então, se faltou material, peraí, está tendo algum problema no fluxo de compras que não está chegando os materiais no prazo adequado na obra para execução daquela atividade. Então, quando a gente acaba realmente buscando mais a fundo o que aconteceu, né, o previsto versus o realizado, por que é aquilo, que é a questão também tanto de estouro e de economia que eu comentei aqui com vocês, sempre pesquisem, né, vá a fundo e descubram o porquê. Então, essa, por exemplo, de falta de material,
já é uma melhoria a ser apontado muitas vezes para o processo de compras, ou para a organização, ou para o planejamento. Então, é uma coisa que gera ação, né? É como se fosse um PDCA, né? A metodologia aí. Que no caso a gente planeja, a gente vai lá, faz, aí a gente confere, peraí, tem algo errado, analisa, né? Poxa, vamos aplicar uma melhoria aqui. Né? Então, para que não aconteça mais durante a execução da obra. E isso automaticamente, gente, vai se apontando melhorias, planos de ações e que interfere aí, basicamente, em todos os setores envolvidos, que sempre acaba se pegando algumas melhorias. E isso acaba se aplicando para demais obras já como aprendizado e vai ter sempre uma melhoria contínua. Então, olha só como é importante ter essa parte de controle. E eu até gosto de falar, gente, que nessa área, né, da engenharia civil de custos, na verdade, o cliente, ele acaba te pagando com a economia, né, que a gente acaba gerando, com a economia que você vai gerar para a obra. Porque um profissional desse sabe exatamente o que precisa mexer, o que precisa fazer. Olha, isso daqui precisamos melhorar, né? Então, por exemplo, questão de mão de obra, vamos fazer um treinamento específico com a mão de obra, vamos fazer um churrasco lá na obra, já vamos treinar, né? Enfim, são coisas que a gente vai aplicando como melhoria e que vocês, ao acompanharem obra, vocês vão ver o quanto que a gente acaba impactando durante a execução de trazer essa melhoria e de chegar aí num custo mais assertivo, num custo mais próximo do previsto. Então, por isso que eu falo, gente, fazer um orçamento não garante o custo da obra, mas o que pode garantir aí o custo de uma obra é justamente fazer o controle para saber se está dentro do esperado ou se não está, por quê? E também a mesma coisa, se está, sempre verificar se você não está tendo ali uma falsa conclusão que às vezes pode estar acontecendo, às vezes ou por apropriação errada ou por medição errada, né? Então, isso é importante. E aí eu tenho certeza que algumas pessoas podem perguntar assim, Marielle, eu já faço o orçamento de obras, vocês sabem aqui o orçamento de obras, na verdade, a gente consegue fazer esse tipo de serviço para qualquer lugar do Brasil, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho obras Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, então assim, e eu estou em Curitiba, Paraná. E muitos podem pensar assim, Marielle, mas se eu faço orçamento, como é que eu vou, no caso, já faço orçamento em diversas regiões, como é que eu vou fazer o controle de custos, já que é algo que eu preciso estar próximo da obra, fazer as visitas e tudo mais, né? Porque não tem como fazer um controle, por exemplo, de custos, de fazer todas essas análises de casa. A gente precisa ter isso visível, a gente precisa realmente a gente ir lá validar realmente as informações para ter uma conclusão mais assertiva sobre aquilo, né? E aí vocês podem perguntar, como que eu vou fazer isso? Se eu, por exemplo, aqui na minha cidade não tem esse tipo de coisa, né, de fazer controle de custos. E eu falo para vocês, quando isso acontece, gente, de fazer essa parte de controle de custos, que é em uma outra região, às vezes que você não tem acesso, que você fez um orçamento, sei lá, para um outro estado e não tem como fazer o controle de custos dessa obra, eu falo para vocês podem apresentar da mesma forma. Por quê? Porque você pode terceirizar esse serviço. Você mesmo pode treinar uma pessoa para fazer o controle da obra do jeito que você precisa, uma pessoa aí que seja da sua equipe, né? Se você não tem esse contrato, uma pessoa que além de você, no caso, terceirizar, você vai estar ganhando em cima desse serviço, certo? Que você vai tirar ali o seu percentual em cima desse tipo de serviço que você está terceirizando. E não somente isso, mas você vai estar ajudando outros profissionais de engenharia civil a ter contato com isso na obra. A ter contato a essa parte de orçamento, essa parte de planejamento, essa parte de obra, de execução, de fazer, no caso, essas visitas em canteiro. E você vai estar criando aí, no caso, uma oportunidade para um outro profissional que precisa disso. E você pode estar terceirizando, treinar essa pessoa e ganhar em cima dela ainda. Então, por isso que é uma oportunidade, né?
E essa parte de controle de custos, quando você mesmo faz, quando você não terceiriza, você acaba ficando muito enraizado na região que você está. Mas você pode fazer desta forma, terceirizar esse serviço, né? E, no caso, treinar uma pessoa para que te passe essas informações, para que você consiga exercer realmente, de fato, e ter ali os relatórios gerenciais, entregar, né, para a construtora, o incorporador, para o cliente que seja ali mensalmente, com toda a parte gráfica já mostrando se está dentro do desempenho, se não está e o que ocorreu. Então, não deixem essa oportunidade passar. Porque eu falo assim, se você só oferece orçamento hoje, e você tem vontade de participar, de fazer, analisar isso, ver o que você orçou, para ver, comparar com o que foi executado em obra, isso é muito bom porque te agrega muito conhecimento. Mas assim, se você só faz orçamento hoje, eu quero te falar aqui que você está deixando muito dinheiro na mesa. Você está deixando muito dinheiro na mesa. Porque o orçamento a gente já tira bons ganhos aí, né? De 6 a 15 mil entre casas e prédios. Mas a parte de controle, gente, é tão importante quanto o orçamento. Então, basicamente, os clientes eles estão interessados realmente na análise daquele desempenho, se a obra realmente está dentro do desempenho ou não. Então, isso que é importante saber, porque é o que a gente consegue aplicar, apontar as melhorias. Então, se você só faz orçamento, eu sinto muito em te dizer, mas você está deixando muito dinheiro na mesa, porque o cliente com certeza vai querer este tipo de serviço também. E se ele não te solicitou, é que talvez ele não saiba que você faça esse tipo de serviço. E aí a gente volta naquela questão de que você tem que deixar claro para o cliente o que você consegue ajudar, né, na empresa dele, qual que é o seu escopo que você acaba contribuindo para que ele tenha um resultado, uma obra de sucesso que realmente atinja os custos esperados e o prazo esperado. Né? Então, assim, né? Eu falo para vocês, não deixem dinheiro na mesa, né? Mas claro que isso vai muito de gosto também do que você quer atuar, né? Mas eu falo para vocês que esta área da engenharia civil de custos é muito boa por causa disso, porque um serviço puxa de gancho para outro serviço durante a execução de uma obra inteira. Então, desde quando nasce lá um projeto, uma percepção do produto para ser lançado, a gente já faz esse estudo de viabilidade, esse estudo preliminar de custos. Isso quando já está no básico mesmo, não tem todos os projetos, tem o arquitetônico ou somente a área construída, então já começa aí. Quando faz e tem todos os projetos, quando já teve a maturidade, tem todos os projetos, a gente aí apresenta o orçamento executivo. Então, quando apresenta a viabilidade, já apresenta, olha, eu faço também orçamento executivo, né? Já passa uma proposta. E quando a gente apresenta o orçamento executivo, a gente vai lá e apresenta, olha, eu também faço controle de custos. Então, isso serve de gancho de um serviço para o outro, né? Então, com um cliente, com uma obra, você já pode ter, por exemplo, 3 contratos, né? E você fazendo um bom serviço a cada obra que esse um cliente, né, acaba fazendo, ele vai querer fazer a contratação de todo esse processo. Até porque o cliente ele vai criando maturidade, né, sobre custos. E eu vejo que muitos ainda não têm, e muitas vezes por falta de informação ou por não saber o que realmente é um orçamento ou quais são as premissas que a gente acaba analisando no estudo de viabilidade, que não é aquele, eu acho que é tantos por metro quadrado, que não é, né? Então muitos construtores acabam pecando nisso justamente às vezes por falta de conhecimento. E aí que é uma grande oportunidade para você aqui dessa área de estar impactando justamente esses construtores, incorporadores, né? Porque é, no caso, o coração, né, do sucesso de uma obra é estar dentro do prazo, é estar dentro do custo, atingir a qualidade, né? Então, está ali no coração, ainda mais essa parte financeira, né?
porque querendo ou não é o bolso do cliente. Então eu falo para vocês aqui, né, que é desta área. Então, primeiro, conheça um pouco mais, se você não conhece, sobre essa parte de controle de custos, as metodologias que a gente utiliza, como que a gente avalia se uma obra está no desempenho esperado ou não. Eu convido aqui vocês a me acompanharem nas redes sociais, que sempre eu estou postando conteúdo desta área, falando dessas três frentes, que é o estudo de viabilidade, orçamento executivo e controle de custos. Então, deixo aqui para vocês conhecerem um pouco a mais sobre isso. E aí, posteriormente, vocês podem estar incluindo na proposta de vocês, porque é, assim, uma grande oportunidade. Com certeza, se você não está apresentando isto hoje, junto com a sua proposta de orçamento, você está deixando muito dinheiro na mesa. E você pode ver, as pessoas não acabam falando que você pode fazer também esse tipo de prestação de serviço, né? Porque as pessoas ou não sabem ou não querem compartilhar essa oportunidade. E eu estou aqui justamente para ajudar vocês a encontrarem essas oportunidades no mercado aí da engenharia civil, né? E chegar a ter ganhos de 6 a 15 mil por mês, que é o que eu prezo aqui, né, nos meus canais, de mostrar essas oportunidades que existem no mercado. Certo, pessoal? Então, deixa aqui meu convite para vocês estarem me acompanhando nas redes sociais, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, deixa o like aqui nesse vídeo e também já deixa o feedback aí para nós. Tá bom, gente? Espero que tenha ajudado e até a próxima!